Introdução. O que se segue é um pequeno livro que discute alguns dos sinais de amar verdadeiramente a Alá, o Exaltado, e ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. É vital para os muçulmanos apoiarem sua declaração verbal de amor, adotando esses sinais, para que possam alcançar um caráter nobre. De acordo com o hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2003, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que a coisa mais pesada na balança do dia do julgamento será o caráter nobre. É uma das qualidades do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que Alá, o Exaltado, elogiou no capítulo 68 Al-Qalam, versículo 4 do Alcorão Sagrado. E de fato você tem um grande caráter moral. Portanto, é dever de todos os muçulmanos adquirir e agir de acordo com os ensinamentos do Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para alcançar um caráter nobre. Sinais do amor de Alá, o Exaltado, e do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Ficou claro no Alcorão Sagrado e nos hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que o amor por Alá, o Exaltado, e pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é uma parte importante da fé. De fato, um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 165, aconselha que uma pessoa só experimentará a doçura da fé quando amar a Alá, o Exaltado, e o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mais do que toda a criação. Outro hadith encontrado em Sahih Muslim, número 168, adverte claramente que uma pessoa não pode ser crente até que ame o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mais do que toda a criação. Por causa desse fato, todos os muçulmanos afirmam que amam Alá, o Exaltado, e o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Mas esta é uma afirmação que deve ser apoiada por evidências. Caso contrário, não terá valor com Alá, o Exaltado. O primeiro sinal de amor foi mencionado no Alcorão Sagrado. Ele claramente aconselha que se alguém ama Alá, o Exaltado, e deseja seu amor e perdão, deve seguir praticamente os passos do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Dice o Muhammad: Es amáis a Alá, seguime assim, Alá vos amará e perdoará os vossos pecados. E Alá é perdoador e misericordioso. Isso significa que um muçulmano deve se esforçar para imitar o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aplicando suas tradições em suas vidas seguindo suas palavras e ações. Eles devem obedecer seus comandos e evitar suas proibições. Capítulo 59 Al-Hashir, versículo 7. E tudo o que o mensageiro vos deu, aceitai, e o que ele vos proibiu, abstende-vos. Não se deve escolher entre suas tradições e aplicá-las em seu comportamento somente quando for conveniente. Quem faz isso está apenas seguindo seus desejos, enquanto afirma seguir as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Um sinal claro dessa atitude incorreta é que uma pessoa muda a prioridade das ações definidas pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Por exemplo, eles darão prioridade às ações do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que são menos importantes do que suas outras ações. Por exemplo, de acordo com um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5363, enquanto estava em casa, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ajudava sua família com as tarefas domésticas, mas quando chegava a hora da oração, ele saía para liderar a oração congregacional na mesquita. Se alguém ajuda sua família com as tarefas da casa, mas não vai à mesquita para oferecer a oração com a congregação, sem uma desculpa válida, então não está seguindo a tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isto porque eles reordenaram a prioridade das ações.
A oração na mesquita com a congregação tem prioridade sobre ajudar com as tarefas domésticas de acordo com a tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. E se uma pessoa reordena esta prioridade, ela não está seguindo sua tradição. Ajudar a família com as tarefas domésticas é sem dúvida uma boa ação, mas se eles se comportam desta maneira, eles não estão seguindo a tradição do santo profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mesmo que pareça assim. Eles estão, na verdade, apenas seguindo seus próprios desejos. Este é um ponto importante que os muçulmanos devem entender. Mas é vital notar que isso não significa que os muçulmanos devem parar de fazer boas ações. Significa que eles devem tentar o seu melhor para seguir as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, corretamente. O próximo sinal de amar verdadeiramente a Alá, o Exaltado, e ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é que alguém preferirá os comandos e proibições entregues no Sagrado Alcorão e nos hadifes do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sobre seus próprios desejos e opiniões. Capítulo 9 em Taubá, versículo 24. Dice o Muhammad, se teus pais, teus fillos, teus irmãos, tuas esposas, teus parentes, a riqueza que obticeste o comercio que temes de caer, e as habitações com as quais te agradas são mais amados por ti do que Alá e seu mensageiro e o esforço ereme sua causa, então espera até que Alá execute sua ordem. E Alá não guia os povos desafiadoramente desobedientes. Uma pessoa só se inclina para as coisas mencionadas neste versículo por amor a elas. Mas quando alguém escolhe a obediência ao Islã em vez dessas coisas, isso prova seu amor por Alá, o Exaltado, e pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Um verdadeiro amante só deseja obedecer ao seu amado e mantê-lo satisfeito em todos os momentos. Isso só é possível quando um muçulmano obedece aos ensinamentos do Islã. O próximo sinal de amar a Alá, o Exaltado, é que sua raiva em relação às pessoas será somente por causa de Alá, o Exaltado. Ou seja, eles não gostarão das coisas que Alá, o Exaltado, não gosta. Isso impede que um muçulmano adote sentimentos ruins em relação aos outros, e os inspira a respeitar os outros como o Islã ordena. Mesmo que outra pessoa peque, eles devem não gostar do pecado, mas não odiar o pecador, pois podem se arrepender sinceramente a qualquer momento. Na verdade, Alá, o Exaltado, não odeia um pecador. Isso é provado pelo fato de que a porta do arrependimento está sempre aberta para o pecador até sua morte. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 17. O arrependimento aceito por Alá é somente para aqueles que facemos mal por ignorância ou descuido, e então se arrependem logo. Depois, só aqueles a quem Alá se voltará e me perdoa. Se Alá, o Exaltado, odiasse o pecador, ele não teria dado a eles uma chance de se arrependerem. Não gostar dos pecados e não do pecador é uma tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e quem age de acordo com suas tradições o ama verdadeiramente, e quem realmente ama o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, estará no paraíso com ele. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2278. Quanto mais um muçulmano controla suas emoções para que ele fique irritado apenas por causa de Alá, o Exaltado, mais ele realmente ama Alá, o Exaltado, e o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. O muçulmano que não age dessa forma, possui amor incompleto. O próximo sinal de amar verdadeiramente a Alá, o Exaltado, e ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é que um muçulmano mencionará a Alá, o Exaltado, e ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, frequentemente. É comumente sabido que aquele de quem uma pessoa frequentemente se lembra é aquele que ela ama. Quanto maior o amor, maior a lembrança. Isso é indicado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 826, que
que aconselha que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, costumava se lembrar de Alá, o Exaltado, em todos os momentos. Este é um sinal do profundo amor que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, tem por Alá, o Exaltado. Aqueles que provam seu amor lembrando-se de Alá, o Exaltado, frequentemente recebem as boas novas do perdão e uma grande recompensa. Capítulo 33, Al-Ahzab, versículo 35. E os homens que se lembram de Deus frecuentemente, e as mulheres que o facem, para eles Deus preparou o perdão e uma grande recompensa. O próximo sinal de amar a Alá, o Exaltado, é um forte desejo de encontrar Alá, o Exaltado, e o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Não é possível amar alguém e não desejar sua companhia constante. Aquele que deseja esse encontro, dedicará grande esforço em se preparar para ele. Isso é bastante óbvio, mesmo em questões mundanas. Quanto mais importante o encontro, maior a preparação. Então aqueles que desejam encontrar Alá, o Exaltado, se esforçarão em sua obediência sincera, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Isso foi indicado no Sagrado Alcorão. Capítulo 18 Al-Kahf, versículo 110. Portanto, todo aquele que espera encontrar-se com seu Senhor, faça o bem e não se associe a ninguém na adoração de seu Senhor. Este sinal está ligado ao anterior, pois Alá, o Exaltado, declarou claramente em um hadith divino encontrado em Sahih Bukhari, número 7405, que ele está com quem se lembra dele. Então, se alguém deseja a companhia de Alá, o Exaltado, ele constantemente se lembrará dele, por meio de sua obediência sincera. Aqueles que desejam conhecer o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, se apressarão em seguir suas tradições. Especialmente aquelas que indicam que agir sobre elas fará com que alguém esteja com ele na outra vida. Por exemplo, um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 5304, aconselha que quem cuida de um órfão por causa de Alá, o Exaltado, estará com o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, na outra vida. Os companheiros que Alá esteja satisfeito com eles, cumpriram este sinal ao máximo, pois ansiavam constantemente pela companhia de Alá, o Exaltado, e do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. O Sagrado Alcorão alude a esta característica dos companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, no capítulo 3, Ali Imran, versículo 159. Então, pela misericórdia de Alá, o Muhammad você foi leniente com eles. E se você tivesse sido rude, na fala, e duro no coração, eles teriam se dispersado de você. O próximo sinal de amar verdadeiramente a Alá, o Exaltado, e ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é mostrar grande respeito ao mencionar Alá, o Exaltado, ou ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Quando alguém se lembra de Alá, o Exaltado, isso não deve ser feito de forma negligente, ou seja, quando alguém se lembra de Alá, o Exaltado, com a língua, mas não com o coração. Isso pode ocorrer frequentemente durante a oração, onde um muçulmano pode parecer estar adorando Alá, o Exaltado, mas sua mente está vagando pelo mundo material. Quando alguém realiza a oração, está falando intimamente com seu Senhor. Portanto, não deve ser descuidado durante esta comunicação divina. Uma pessoa não gosta quando outra pessoa age de forma descuidada durante sua conversa. Então, como Alá, o Exaltado, poderia ficar satisfeito com alguém que se lembra dele assim? Quando alguém se lembra de Alá, o Exaltado, da maneira correta, isso fortalecerá sua conexão espiritual com ele. Isso os inspirará a uma maior obediência, cumprindo seus mandamentos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. É importante notar que, embora um muçulmano deva se esforçar para lembrar de Alá, o Exaltado com seu coração e também com sua língua, ele nunca deve abandonar a lembrança de Alá, o Exaltado, se ele luta para incluir seu coração.
Como lembrar de Alá, o Exaltado, apenas com a língua é muito melhor do que não lembrar dele de forma alguma. Quando um muçulmano recita o Alcorão Sagrado, ele deve estar totalmente ciente de que essas são as palavras do Senhor dos Mundos, e, portanto, recitá-las com admiração e respeito. Uma parte desse respeito é tentar o melhor para pronunciar cada palavra corretamente. É por isso que aprender a recitar corretamente é tão importante. Como pronunciar palavras incorretamente pode, em alguns casos, mudar o significado da palavra ou versículo, o que é um problema sério. Outra parte do respeito é se esforçar para entender os ensinamentos do Alcorão Sagrado e aplicá-los em sua vida. Embrulhar o Alcorão Sagrado em um pano bonito e colocá-lo em uma prateleira alta não é respeito verdadeiro. Recitar corretamente, entender e agir de acordo com isso é. Além disso, não se deve usar o nome de Alá, o Exaltado, em vão, como fazer juramentos vazios. Os muçulmanos devem ter mais respeito pelo nome abençoado de Alá, o Exaltado. Um muçulmano deve se lembrar do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, com respeito especialmente ao enviar paz e bênçãos sobre ele, ou ao estudar seus hadifes. Eles devem entender que suas palavras são divinamente reveladas a ele, então eles não devem tratá-las como tratam as palavras dos outros. Capítulo 53, An-Najm, versículos 3 a 4. Ele também com acento agudo M nao fala por sua própria inclinação. Nao esse nao uma revelação revelada. Alguns estudiosos prestavam tanto respeito aos hadifes do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que eles só os narravam depois de realizarem a ablução e nunca o faziam de forma casual. Em vez disso, eles se sentavam com respeito em uma reunião e os narravam enquanto seus alunos permaneciam em silêncio. O próximo sinal de amar verdadeiramente a Deus, o Exaltado, e ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é amar todos aqueles que amam Alá, o Exaltado, e o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, por causa de Alá, o Exaltado, mesmo que isso contradiga a opinião pessoal sobre eles. Esse amor inclui aqueles que proclamam o amor por meio de suas palavras, e mais importante, por meio de suas ações. Por exemplo, é óbvio para todos que toda a casa do santo profeta Mohammed, que Alá esteja satisfeito com eles, todos os companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, e os predecessores justos, possuíam esse amor verdadeiro. Portanto, amar cada um deles é um dever daquele que alega amar Alá, o Exaltado, e o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso foi provado por meio de muitos hadifes, como o encontrado em Sahih Bukhari, número 17. Ele aconselha que o amor pelos ajudantes do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, ou seja, os moradores da cidade sagrada de Medina, é parte da fé, e o ódio por eles é um sinal de hipocrisia. Tem outro hadith encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 3862, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou claramente os muçulmanos para não criticarem nenhum dos companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, pois amá-los é um sinal de amar o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e odiá-los é um sinal de odiar o santo profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e Alá, o Exaltado. Essa pessoa não terá sucesso, a menos que se arrependa sinceramente. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mencionou uma declaração semelhante a respeito de sua abençoada família, que Alá esteja satisfeito com eles, em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 143. Se um muçulmano critica injustificadamente qualquer muçulmano que demonstre seu amor por Alá, o Exaltado, isso prova sua falta de amor por Alá, o Exaltado. Se um muçulmano comete um pecado, outros muçulmanos devem odiar o pecado, mas eles devem, pelo bem de Alá, o Exaltado, ainda ter amor pelo muçulmano pecador por causa de seu amor por Alá, o Exaltado, e pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele.
O sinal de amar os outros é tratá-los com gentileza e respeito. Simplificando, deve-se tratar os outros como se deseja que as pessoas os tratem. Além disso, um muçulmano deve desgostar de todos aqueles que demonstram desgosto por aqueles que amam a Allah, o Exaltado, e o Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, independentemente de a pessoa ser um parente ou um estranho. Os sentimentos de um muçulmano nunca devem impedi-los de cumprir este sinal de amor verdadeiro por Allah, o Exaltado, e o Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso não significa que eles devem prejudicá-los, mas devem deixar claro para eles que odiar aqueles que amam a Allah, o Exaltado, e o Santo Profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é inaceitável. Se eles persistirem nessa atitude desviante, então a pessoa deve se separar deles, até que se arrependam sinceramente. O próximo sinal de amar verdadeiramente a Allah, o Exaltado, e ao Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é não gostar da atitude daqueles que podem realizar ações justas, mas o fazem sem seguir as tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Ou seja, eles não buscam ativamente suas tradições e agem de acordo com elas. Em vez disso, eles buscam e agem de acordo com boas ações que foram aconselhadas por outros. Mesmo que essas também sejam boas ações, um muçulmano deve entender que nenhuma boa ação é superior a uma boa ação prescrita ou aconselhada por Allah, o Exaltado, ou pelo Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Tudo tem uma hierarquia. Portanto, não se deve desviar da prioridade correta e, em vez disso, primeiro cumprir seus deveres obrigatórios e, em seguida, cumprir o máximo possível das tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Só então eles devem realizar outras ações voluntárias, se encontrarem tempo e energia para fazê-lo. Até mesmo as tradições do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, devem ser priorizadas corretamente, pois variam em graus, o que os estudiosos deixaram claro. Simplificando, todos os caminhos para Allah, o Exaltado, estão bloqueados, exceto o caminho do Santo Profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Então, os muçulmanos devem escolher suas tradições em vez das ações voluntárias prescritas por outros. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 31. Dice, oh Muhammad, es amáis a Deus, seguime, assim Deus vos amará e perdoará os vossos pecados. O próximo sinal de amar verdadeiramente a Allah, o Exaltado, é amar o Alcorão Sagrado. Isso deve ser demonstrado por meio de ações, agindo de acordo com seus ensinamentos, não simplesmente beijando-o, envolvendo-o em um pano bonito e colocando-o em uma prateleira alta em sua casa. É preciso cumprir os aspectos do Alcorão Sagrado para provar seu amor por ele. Primeiro, eles devem recitá-lo corretamente e regularmente com respeito e concentração. Segundo, eles devem estudar o Alcorão Sagrado de uma fonte confiável para entender seus ensinamentos. Por fim, eles devem se esforçar para agir de acordo com seus ensinamentos em sua vida cotidiana. Um muçulmano deve sempre agir de acordo com seus ensinamentos, e não apenas quando isso convém aos seus desejos, ou em uma situação ou hora específica, como durante o mês sagrado do Ramadã. Além disso, uma parte do amor verdadeiro pelo Alcorão Sagrado é não usá-lo como uma ferramenta para consertar os problemas mundanos. Infelizmente, alguns adotaram essa atitude e só pegam o Alcorão Sagrado para recitá-lo quando encontram um problema mundano. E no momento em que seu problema é resolvido, eles o guardam para não ser olhado novamente até o próximo problema mundano. Eles o tratam como uma ferramenta que só é tirada da caixa de ferramentas para consertar algo. Mesmo assim, o Alcorão Sagrado é uma cura para problemas mundanos, mas esta não é sua função principal. Seu propósito principal é a verdadeira orientação para que se possa alcançar o além com segurança. É tolice ignorar sua função principal e usá-lo apenas para outra coisa. É como alguém que compra um carro caro que não tem motor apenas para assistir à televisão que foi instalada dentro dele.
essa pessoa não seria rotulada de tola? Se um muçulmano tratar o Alcorão Sagrado corretamente, ele descobrirá que ele não apenas o guia para o paraíso, mas também conserta seus problemas mundanos. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 82. E enviamos do Alcorão o que é cura e misericórdia para os crentes, mas isso não aumenta os iníquos, exceto en M prejuízo. O próximo sinal de amar verdadeiramente a Alá, o Exaltado, e ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é ter amor sincero pela criação, pois eles são a criação de Alá, o Exaltado. E ter amor sincero em particular com os muçulmanos, pois eles são a nação do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. De fato, o santo profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, indicou isso em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1926, quando ele aconselhou que a fé é ser sincero com todas as pessoas. Outro hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2515, adverte que uma pessoa não pode ser um verdadeiro crente até que ame para os outros o que ama para si mesma. Como Alá, o Exaltado, é misericordioso com a criação de acordo com sua infinita dignidade, os muçulmanos devem amar a criação sendo misericordiosos com eles, por causa de Alá, o Exaltado. É importante notar que esse amor deve ser demonstrado por meio de ações, não apenas por palavras. Ter amor sincero pela criação inclui desejar o bem para eles e fazer o que se pode para tornar as coisas melhores para eles, como apoio financeiro e emocional. É parte do amor para com as pessoas que alguém fica satisfeito quando elas estão felizes e triste quando estão tristes, desde que sua atitude não contradiga os ensinamentos do Islã. Um alto nível de amor inclui alguém indo a limites extremos para tornar a vida dos outros melhor, somente para o prazer de Alá, o Exaltado, mesmo que isso o coloque em dificuldade. Por exemplo, alguém pode colocar restrições em suas próprias demandas para doar mais riqueza aos necessitados. Desejando e se esforçando para sempre unir as pessoas no bem é uma parte do amor pelas pessoas, enquanto dividir os outros é uma característica do diabo. Uma maneira de conseguir isso é velar as falhas dos outros e aconselhá-los privadamente contra os pecados. Aquele que age dessa forma terá seus pecados velados por Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1426. Sempre que possível, deve-se aconselhar e ensinar os aspectos da religião e os aspectos importantes do mundo aos outros, para que tanto suas vidas terrenas quanto religiosas melhorem. Uma prova do amor de alguém pelos outros é que eles os apoiam em sua ausência, por exemplo, da calúnia dos outros. Afastar-se dos outros e se preocupar apenas consigo mesmo não é a atitude de um muçulmano. Simplificando, é preciso tratar os outros como deseja que as pessoas o tratem. O próximo sinal de amar verdadeiramente a Deus, o Exaltado, e ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, é amar a vida após a morte e se afastar do mundo material. Isso ocorre porque o mundo material encoraja a pessoa a se afastar da lembrança de Alá, o Exaltado, e do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Enquanto isso, a vida após a morte encoraja a pessoa a obedecer a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Além disso, é na outra vida que um muçulmano encontrará Alá, o Exaltado, e o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Portanto, o amor verdadeiro encorajaria alguém a se voltar para a outra vida. O desapego do mundo material não significa que alguém deva abandonar completamente o mundo e viver em uma caverna. Mas significa que eles devem pegar o que precisam deste mundo, para cumprir suas exigências e responsabilidades sem desperdício e extravagância e se afastar do excesso deste mundo material, dedicando seu tempo à preparação para a outra vida.
Abrir mão deste mundo não era apenas a tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mas como mencionado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2352, o santo profeta, que a paz e as bênçãos estejam com ele, desejou partir do mundo desta maneira e ressuscitar desta maneira. O coração humano foi criado de tal forma que deve conter algo nele. Então, se alguém o preenche com o mundo material, então não haverá espaço nele para o amor do além. Se alguém se afasta do excesso deste mundo material, seu coração se tornará cheio com o além. Isso os encorajará a se preparar para isso, por meio da obediência sincera a Alá, o Exaltado. Isso dará origem ao verdadeiro amor de Alá, o Exaltado, e do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. É um dever de todos os muçulmanos que alegam amor a Alá, o Exaltado, e ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, adotar os sinais que foram discutidos neste pequeno livro. Isso garantirá que eles provem seu amor por meio de ações, não apenas palavras, e somente então isso os beneficiará em ambos os mundos. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.